Bom dia, igreja. Bom dia. Um feliz sábado a todos vocês. Amém. Sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a Bíblia em Jó, o livro de Jó, antes do livro dos Salmos, no capítulo 38, página 612. Página 612, 612. Jó 38. Amém? Antes de ler o versículo primeiro, lá embaixo nos comentários tem 3 colunas. A primeira coluna está escrito assim, capítulo 38, Deus faz perguntas que eruditos não podem responder. Homens de intelecto mais elevado não podem compreender os mistérios de Jeová revelados na natureza. Então perceba que o propósito de tudo que Deus vai dizer para Jó é mostrar a grandeza dele em coisas que o ser humano, por mais que tenha intelecto, se ele tentar entender ou explicar, ele não dá conta. Por isso que até hoje se chama teoria da evolução, teoria do Big Bang, teoria e mais teoria, porque eles ficam tentando. Uma coisa que é uma teoria é uma hipótese, ele pensa que pode ser dessa maneira, não significa que é assim. Por isso Deus nunca permitiu que tirasse esse nome teoria. Continua assim o comentário. A inspiração divina formula muitas perguntas, os quais os sábios mais eruditos o sábio mais erudito não pode responder. Essas perguntas não foram formuladas para que eles as respondessem, mas para chamar a nossa atenção para os profundos mistérios de Deus e nos ensinar que a nossa sabedoria é limitada, que no ambiente de nossa vida diária existem diversas coisas além da compreensão das mentes finitas, que o discernimento e os propósitos de Deus são inescrutáveis e a sua sabedoria é insondável. Aí no final a segunda coluna, lá no finalzinho, está escrito assim, cada gota de chuva. Vocês acharam? No final da segunda coluna, a última frase começa com cada gota de chuva. Diz assim, cada gota de chuva, ou floco de neve, cada haste de grama, cada folha, cada flor, cada arbusto testifica de Deus. Essas pequenas coisas tão comuns que nos rodeiam ensinam a lição que nada passa desapercebido ao Deus eterno. Nada é demasiado pequeno para receber sua atenção. Então vamos ver o que Deus fala para o Jó. Então o Senhor respondeu a Jó através do redemoinho de vento e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O que o Senhor já está pedindo para nós nessa manhã é para que nós não escureçamos o conhecimento. Deus está dizendo para Jó, quando você começa a questionar demais, você está escurecendo o conhecimento. Quando nós passamos por provas e não temos respostas, Satanás vai nos fazer arguir, questionar cada vez mais. E isso vai entenebrecendo, vai escurecendo a nossa ligação com Deus. Quanto mais reclamão a gente fica, mais escuro fica o nosso conhecimento. Então ele diz, quem é este? O que é esse pequeno serzinho que está escurecendo o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos, ou seja, se apruma nessa cadeira com a Bíblia na mão, presta atenção que eu quero falar com a igreja. É o que Deus está dizendo. Agora, cinge agora os teus lombos como um homem, porque eu exigirei de ti e tu me responderás. Deus está chamando a todos nós
Porque Ele sabe, e eu fiz essa oração, eu estava fazendo essa reflexão antes do culto começar. Às vezes a gente tenta convencer as pessoas com palavras, às vezes a gente tenta animar as pessoas e a pessoa simplesmente não está a fim de ser animada. A pessoa quer continuar naquilo ali e deixa na minha fossa. Hoje eu não estou a fim, hoje eu estou cansado, hoje. Deus está dizendo, está embirradinho, bem? Então se arruma porque eu vou exigir de você. A conversa aqui é entre Deus e a igreja. Quem vai exigir alguma coisa de cada um de nós é o Senhor. Ele falou com Jó e ele está falando comigo e com você. E ele diz, eu exigirei de ti e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu a linha sobre ela, sobre a terra? Ou seja, colocou tudo no seu devido lugar. Sobre o que estão presos os fundamentos da terra? Quando se constrói uma casa, tem que pôr a base na terra para ela ficar firme, para sustentar a fundação da casa. E como que a terra está firmada? Quem sabe como que é exatamente o núcleo da terra? Ah, tem lá geologia, lava, não sei o quê. Não, mas a terra não afunda. A terra que nós estamos vendo aqui, ela não afunda. Construíram-se vários prédios, construíram cidades e a terra não afundou. Ah, mas as coisas estão firmadas na terra firme. E quem disse e garantiu que a terra é firme? Quem que responde essas coisas? Sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? 7. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? A gente sabe que esse versículo está falando sobre os anjos. E nós sabemos que aqui nós estamos lendo Deus declarar a sua criação dessa terra. Então, quando houve a criação da terra, houve festa no céu. Houve motivo de glória, júbilo e alegria. E nós, olhando para o sábado, para o memorial da criação, nós devemos, junto com os ministros do Senhor, glorificar e festejar. Então, hoje é um dia de festa e de alegria, porque no céu tem glória ao Senhor por ter criado todas as coisas e porque, mesmo isso tudo estando sendo destruído, Apocalipse diz que ele vai fazer novo céu e nova terra. Vai haver uma nova festa por uma nova criação. Se você conseguir participar hoje da criação e da alegria, da comemoração, da festividade, do poder criador do teu Deus, você está se tornando um candidato para o céu. E continua dizendo assim, 8. Ou quem cerrou o mar com portas, quando este irrompeu, como se tivesse saído do útero? Quando a criança sai do útero da sua mãe, depois vem placenta, vem um monte de líquido, a descrição que Deus está fazendo é enxurrada de coisas que saem de dentro da mulher. Aí ele fala, quem encerrou o mar com portas quando ele rompeu? Quando que o mar irrompeu? Quando que houve o rompimento do mar? No dilúvio. Quem fechou as portas para parar de sair água? Que ser humano é capaz? Se o ser humano não segura nem um tsunami na praia, o tsunami é uma onda para Deus. Deus abriu toda a terra. Mesmo com aqueles homens de alta estatura que construíram, depois foram capazes de ir construindo a Torre de Babel, mesmo com todo o conhecimento deles, ninguém conseguiu segurar a água. Quem de nós é possível questionar esse poder controlador de Deus? E ele continua dizendo, 9. Quando eu fiz das nuvens sua vestidura e da espessa escuridão uma faixa para ela. Dica de português. A frase termina com o pronome ela. Ela é o que? Masculino ou feminino? Feminino. Na metade do versículo 8, lá a última palavra da primeira linha do versículo 8 fala quando este. Este é o que? Masculino ou feminino? Masculino. Versículo 5 termina com qual pronome? Ela.
Quando o texto está falando ela, está falando sobre algo feminino, que é desse texto, que é a terra. Mar é masculino ou feminino? Masculino. Quando você for ler ela, você vai entender que está falando da terra. Quando você falar este, ou sobre o masculino, está falando do mar. Deus está usando a terra e o mar. Então o versículo 9 diz: quando eu fiz as nuvens da sua vestidura e uma espessa escuridão, uma faixa para ela. Deus está adornando a terra. Quando estabeleci sobre ele, sobre quem? O mar. Quando estabeleci sobre ele o meu limite e coloquei barras e portas e disse: até aqui tu virás, porém não mais adiante, e aqui ficarão as tuas ondas orgulhosas. É possível você segurar uma onda no mar? Ou você já foi num rio e tentou segurar o rio para ele parar de vir? Ninguém controla a água. Esse poder controlador está nas mãos do Senhor. E o último comentário, o 38:11, a terceira coluna diz: o poder que controla as ondas pode controlar a rebelião. Nada acontece em parte alguma do universo sem o conhecimento daquele que é onipresente. Nenhum acontecimento sequer da vida humana é desconhecido ao nosso Criador. Enquanto Satanás está constantemente planejando o mal, o Senhor nosso Deus governa tudo, a fim de não prejudicar seus filhos obedientes e confiantes. O mesmo poder que controla as implacáveis ondas do oceano pode manter em xeque, ou seja, à beira da destruição, à beira da derrota, todo o poder da rebelião e do crime. Deus diz tanto a um quanto ao outro: até aqui tu virás, porém não mais adiante. O que Deus está dizendo é assim: está tendo injustiças? Está, mas eu também estou no controle delas. Se eu controlo as ondas orgulhosas do mar, os seres humanos, eu vou dizer, é até aqui. Ele fez isso com o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele falou o quê? Até aqui. Não tira. Isso sim, isso não. Por isso Cristo, entendendo a criação, Cristo viu na criação esse poder vindo do Pai. E ele manifestou isso quando ele estava diante de Pilatos e disse: você não pode fazer isso na criação. E o que o Senhor está nos mostrando e nos convidando é assim: olhem para o meu poder controlador e confiem em mim. Eu não vou ler todo esse comentário, mas no meio dele ele diz: Deus não pode se revelar totalmente ao homem, porque senão o homem não teria fé, ele não confiaria, ele entenderia pela razão. Deus não pode permitir que o homem receba e informe-se de tudo, porque senão ele se afastaria de Deus. Ele é necessário depender e confiar. A ele é necessário depender e confiar. O último parágrafo diz então: quantas lições de fé e humildade não podemos aprender ao verificar como Deus lida com suas criaturas. O Senhor pode fazer pouco pelos filhos dos homens, porque são cheios de orgulho e vanglória. Deus poderia fazer muito mais se não houvesse orgulho ou vanglória. Exaltam-se a si mesmos, glorificando sua própria força, instrução e sabedoria. É necessário que Deus frustre suas esperanças e seus planos, para que aprendam a confiar apenas nele. Até aí. O que Deus está dizendo sobre a nossa vida? Corações altivos e orgulhosos. Vamos nos prostrar, porque Jó não pode responder. Nós não podemos responder essas questões. O que nós podemos fazer é confiar e nos entregar a Ele.